Oi, tudo bom? Eu sou a Cora, esse é o meu canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra entre, que começou a aparecer nos vestibulares esse ano e que tem angustiado um pouco os candidatos. Ok? Vamos lá. Antes da gente resolver como fazer, vamos tentar entender o que as provas estavam pedindo quando elas falaram, vamos colocar entre lá na frase tema. Uma das primeiras que colocou foi a da Medicina ABC, que falou entre o avanço da tecnologia no atendimento médico e os retrocessos decorrentes no distanciamento físico. Olha essas duas palavras. Exclui o entre agora. Avanço e retrocesso. Então, ele quer que você pense, você candidato, pense sobre o avanço da tecnologia. Que legal, que bom, temos aí ciência de dados para mostrar para a gente o que fazer, para ajudar nos diagnósticos, e temos retrocesso, porque talvez é possível que numa profissão que já é muito criticada pela frieza, pelo distanciamento, os profissionais fiquem ainda mais frios, ainda mais distantes, por conta de usarem a tecnologia nos diagnósticos. Então, tem um aspecto aí importante, que é perceber algo entre o avançar e o retroceder. E compreender que a gente nunca vai conseguir o mundo ideal, que essas duas questões, os dois problemas A e B, tanto o avanço quanto o retrocesso, convivem em cima da mesma questão. Esse é um ponto que a gente tem aqui que fica bastante evidente entre avanço e retrocesso. O outro tema que apareceu foi obesidade, entre a gordofobia e o combate aos problemas de saúde. Uma coisa também que aconteceu muito nesses últimos tempos é essa discussão acerca da gordofobia, essa discussão acerca da inclusão na sociedade de pessoas gordas e de compreender que elas são pessoas e que elas podem, inclusive, ser saudáveis, que os problemas de saúde que elas venham a ter não necessariamente estejam ligados à obesidade. E aqui eu tô reduzindo bastante a questão para tentar ir direto ao ponto do entre. O outro lado, né, se antes a gente tinha avanço e retrocesso, aqui a gente tem gordofobia, que é uma hostilização da pessoa gorda, e a real necessidade de combater problemas de saúde ligados à obesidade. E o quanto é muito delicado, é um limiar, é um problema de várias faces, você conseguir fazer diagnósticos adequados, bem feitos e gentis em relação às pessoas que têm obesidade, sem simplesmente rotulá-las. É obeso, então vai ter hipertensão. É obeso, então vai ter aquilo outro. Ao mesmo tempo que você não negligencia essa pessoa, porque assim, não vou tratar da obesidade porque ela está, porque eu não sou gordofóbico. Veja, ao mesmo tempo que você não é gordofóbico, você também tem que considerar as questões de saúde no entorno da obesidade. Então, é uma simultaneidade, tá? Outro tema que apareceu foi os medicamentos, né? O fornecimento de alto custo, dos medicamentos de alto custo e o direito coletivo e o direito individual. Então, de novo, assim como o retrocesso, avanço e retrocesso, a gente tem o coletivo e o individual. Como que o SUS, que se compromete a distribuir medicamento para toda a população, né, para ser igualitário, universal, vai conseguir garantir medicamentos de alto custo para poucos indivíduos e garantir esse direito individual de cada um deles, ao mesmo tempo que ele tem que garantir um direito coletivo de toda a população, que também não pode ser onerada, não pode ser preterida em relação a essas pessoas que precisam do medicamento de alto custo. E o inverso é verdadeiro. As pessoas que precisam desses medicamentos mais baratos também não podem dificultar o recebimento de medicamentos dos indivíduos que têm a necessidade do medicamento de alto custo. Então, é esse dilema, né? É justamente perceber. Aqui a gente até poderia sair do ao mesmo tempo e conseguir demonstrar como que se trata de uma questão de certo e errado, de ético e antiético, essa ação do Estado sobre a saúde, essa ação do Estado sobre o direito de todos receberem o medicamento. Mas existe uma simultaneidade de direitos que, nessa condição de falta de verba para todo mundo, criam uma desigualdade, tá? Criam um problema, justamente por serem dois direitos que
convivem numa mesma esfera, de novo na questão da simultaneidade. Outro foi diagnóstico médico na era da tecnologia, entre a responsabilidade ética do médico e os dados fornecidos pela inteligência artificial. Esse aqui que foi, né, o da Med ABC, aquela primeira foi da Medicina Barretos, mas elas são muito parecidas, né? É o avanço da tecnologia e o cuidado para não retroceder na ética. Por quê? Porque você vai compartilhar, você profissional de saúde, vai compartilhar com a máquina, né, com os algoritmos, a responsabilidade sobre aqueles dados, quem vai interpretar e tudo mais. Então, de novo, é uma questão de simultaneidade. Ninguém está dizendo, olha, é tudo a máquina. Olha, não usem a máquina porque a máquina vai criar problemas. Usem apenas os dados percebidos pelos próprios seres humanos. Não, é justamente falar em equilíbrio. É como usar a tecnologia, como usar o avanço para garantir que não exista tanto retrocesso. Tá? Esse é um ponto muito parecido com o anterior, com lá o da Medicina Barretos. E aí veio esse outro, fatos da vida das pessoas noticiadas na internet entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à informação. Mesma coisa, é o direito ao indivíduo ser esquecido, dele ter a privacidade, a honra dele resguardadas, dele ter o direito a cometer um erro grave, feio, das pessoas realmente rechaçarem, cancelarem no primeiro momento, e conforme o tempo passar, ele não querer mais carregar essa cicatriz, carregar essa dor, querer apagar essa dor. E o direito ao interesse público, né, de direito à informação. Aí é um ponto de o que é o indivíduo, de novo, e o que é o coletivo. Por que eu preciso ter interesse? Por que tem que ter um interesse coletivo, interesse público, de acesso à informação sobre dados muito específicos da vida de um indivíduo? Depende de quem é esse indivíduo, depende do que esse indivíduo está fazendo no presente com uma coisa do passado dele. Então, de novo, um limiar. Tem situações em que o passado do indivíduo vai ser de interesse público para o bem comum, para o bem público. Se ele passa por uma questão da intimidade, isso está lá no texto 1 dessa coletânea, da intimidade do sujeito que deseja ter o seu direito ao esquecimento resguardado, então essa questão da intimidade não deve ser de interesse público. Percebam que aqui eu de novo fiquei em cima do muro, né? Você deve estar com essa sensação. Eu estou mostrando que as duas questões estão corretas, a depender da situação. E aqui é onde a gente começa a pensar os possíveis projetos de texto. Você vai ter que avaliar em cada tema como que aquela situação, problema se instala. E aí você vai ter que decidir se você vai avançar para, olha, o interesse público de acesso à informação é fundamental, desde que se resguarde a intimidade dos sujeitos. Olha, o retrocesso, ele pode acontecer, mas ele vai ser uma sequela e ele precisa ser evitado a partir de A e B. Não estou falando para fazer intervenção, mas estou falando para perceber, mais uma vez, né, essa palavra está vindo muito hoje, a simultaneidade da questão para você poder desenhar o seu projeto de texto. Como que você pode se organizar, né, para mostrar isso para o seu leitor? Você primeiro vai, então, ler a redação percebendo que os temas são multifacetados, que os temas falam de um limiar, que os temas colocam a questão numa zona cinza, ali tem o preto, branco, aí tem um cinza ali no meio e nuances de cinza, 50 tons de cinza. E aí você vai ter que escolher um desses 50 tons ou dois desses 50 tons e mostrar qual é esse nuance entre o preto e o branco, entre os dois polos, entre os dois extremos que a faculdade está perguntando para você, que a redação está perguntando para você. Não é tão diferente assim do que a gente já vinha fazendo nos outros anos. Por exemplo, ano passado, quando eles perguntaram a questão das vestimentas esportivas religiosas, né, das vestimentas religiosas no esporte, se isso era uma opressão, uma legitimação da opressão ou se era uma liberdade de expressão. A gente poderia colocar que o tema está entre
a liberdade de expressão religiosa e a legitimação da opressão. Porque, de fato, é delicado. A gente nunca vai conseguir saber na individualidade de cada jogadora que usa um hijab se, de fato, ela está jogando de hijab porque ela quer expressar essa fé ou porque ela é proibida de expressar outra fé ou fé nenhuma. Então, de fato, é delicado isso, né? Não tem só um certo, só um errado. De fato, é importante que as opressões sejam destruídas, né? Elas sejam mitigadas, cada vez mais diminuídas. Mas o que não significa que as mulheres, ali no caso, né, que desejam usar o hijab, estão legitimando uma opressão. Então, pode existir no mesmo time a mulher que se sente oprimida e obrigada a usar o hijab, senão ela seria rechaçada, apedrejada, hostilizada, e a mulher que fala assim, não, eu quero meu hijab, assim como tem os jogadores e as jogadoras que fazem suas orações ali na beira do campo, aqui no Ocidente, e ninguém nunca achou isso um problema, né? Então, o ele sempre esteve por ali, nos temas, né? Eles sempre foram multifacetados. Só que dessa vez a proposta tá falando para você. E aí, você percebeu que esse tema não é só A, só B? Ele tá querendo que você perceba, ele tá querendo que você discuta justamente a confusão, a dificuldade de entendimento, de percepção dessa sociedade que imbrica várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Como que a gente pode escrever isso no texto? Por exemplo, eu vou dar aqui 3 frasezinhas, tá? Que são exemplos, mas que facilitam a vida na hora de tirar da cabeça isso que tá um pouco assim, tá? Entre, mas como é que eu vou explicar que entre sem ficar em cima do muro? Primeira coisa, né? Assim, se eles estão perguntando dessa forma, esse estar em cima do muro não é tão grave assim, não vai significar uma contradição grave, que é o problema. Vai significar que você está mostrando que o problema é complexo. E é isso que você vai escrever no seu texto. Você pode escrever, trata-se de um problema multifacetado. Então, você traz lá elementos da sua frase tema aí, que trata-se de um problema multifacetado. E, portanto, aí você desenha o seu projeto de texto. Vou falar disso, desse tom de cinza e desse outro tom de cinza. Vou falar só desse tom de cinza. Vou falar desse tom escuro e desse tom de cinza. Então, você avisa que ele é multifacetado e já conta para o seu leitor qual é a primeira face, qual é a segunda face que você vai colocar, ou qual é a face que você escolheu e para qual você vai defender mais de um ponto, vai fazer ali o seu desenvolvimento de tema. Ou então você pode dizer que a tecnologia vai trazer A e B, vai trazer avanços e retrocessos, produzem um diálogo complexo na sociedade. Então, o fornecimento de medicamentos de alto custo é tanto uma questão individual, de direito individual, quanto de direito coletivo e produz um diálogo complexo na sociedade acerca das funções do SUS, por exemplo, tá? Então, você traz o A e B e demonstra, você coloca na materialidade da linguagem, você textualiza que eles produzem um diálogo complexo na sociedade. Essas são palavras genéricas, você vai adequar isso ao seu texto. Tem esse também que eu gosto bastante, que é: a questão não permite um julgamento superficial sobre o certo e o errado. Então, por exemplo, lá do direito ao conhecimento público, né, de informação, de acesso à informação, e do silêncio, né? O direito a ter a sua intimidade resguardada. Você pode vir colocar justamente isso, que esse limite não permite, né? Que essa questão, esse tema não permite um julgamento superficial. Por quê? Porque na situação A, mais profundamente observada, temos tal coisa. Na situação B, mais profundamente observada, temos tal outra, né? Então, falar dessa simultaneidade, que a simultaneidade não pode ser observada com superficialidade, é o que vai demonstrar para o seu leitor e no seu projeto que você compreendeu o uso da palavra entre na pergunta que fizeram para você e que você está disposto a conduzir a sua argumentação na direção da percepção dessa complexidade de fatores. Tudo bem? Espero que tudo isso tenha feito sentido para você. Espero que você tenha se acalmado aí para se organizar nos seus projetos de texto aí nessa próxima prova. Boa prova! E se você acha que esse vídeo foi útil, passe ele adiante para a gente ajudar mais pessoas a se sentirem tranquilas escrevendo redação.